Amém? E nós colocamos esse tema, o poder da comunhão. Irmãos, viver em comunhão, buscar viver em comunhão, porque não é simples viver em comunhão. Nós temos que nos esforçar para viver em comunhão. Para nós vivermos em comunhão, exige esforço, renúncia. Não é fácil. Não é fácil. Viver em comunhão não é apenas a gente nos reunir para algo, ou a gente nos reunir para fazer algo. Comunhão, ela tem uma profundeza, um poder sobrenatural. E é esse poder sobrenatural que o Senhor quer ministrar no seu coração. E alguns dias o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e numa determinada oportunidade eu não consegui. E eu creio que hoje é o tempo, é o momento oportuno para isso. Porque eu posso falar para você que eu estou falando isso porque eu me esforço para viver em comunhão. Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. É duro, irmãos. Quem passa no perrengue aí? Problema em casa, problema com o esposo, com a esposa. Tem alguém que tem problema com os filhos aqui? Não. O irmão colocou aqui do lado, nem levantou. Meu irmão, se eu contar minha história, vamos passar a noite chorando. Não vai ter palavra, não vai ter nada. Os versículos já tem, né? Agora, irmãos, viver em comunhão, pensa num trem difícil. Talvez você que esteja aqui hoje está vivendo, irmãos, eu não sei como é que está lá dentro da sua casa, eu não sei como é que está a sua família, mas se você abrir aqui para testemunhar, meu irmão, vamos fazer uma fila aqui, sim ou não? Mas a palavra, ela tem poder. Davi, quando escreve esse salmo, irmãos, ele nem viveu isso. Um camarada escreve um verso que não viveu. Ele apenas observava. Se você ver, tem uma versão lá na King James, que relata que ele observava a comunhão. Ele achava aquilo lindo, maravilhoso. Porque uma família que vive em comunhão genuína, verdadeira, irmãos, é um negócio muito lindo, é sobrenatural. Quando você se esforça, quando você se dedica, você renuncia, irmão, você começa a gerar essa comunhão poderosa dentro da sua casa. Mas para isso acontecer, tem que ter renúncia. Davi não conseguiu, Davi até tentou. Quando Absalão mata Amon, Amon se deitou com a sua irmã, e Absalão vai lá e mata Amon. E o Davi vai perseguindo ele, porque Davi se enfureceu e queria matar ele. Eu vou matar Absalão. Só que a Bíblia relata que passaram mais de 3 anos, aí a poeira foi baixando. A poeira foi baixando, é pai é pai. Não é assim? E aí foi gerando dentro de Davi a reconciliação. Irmãos, ele até tentou, só que devido ao seu pecado, irmãos, houve uma consequência muito séria. E a Bíblia relata que só vivia dentro da casa de Davi, era guerra, luta, problema. E eu cheguei a uma conclusão, mas por que Davi foi chamado e foi falado um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, até por esse pecado que ele cometeu, o arrependimento dele foi tão forte, foi tão poderoso, que Deus falou, esse aí, porque Deus conhecia lá dentro o coração de Davi. Deus conhecia o coração de Davi, por isso foi o homem segundo o coração dele. O arrependimento de Davi, irmão, só Deus sabia. Porque a gente olhando pelos olhos humanos, foi um assassino, foi adúltero. Como é que um camarada desse vai ser um homem segundo o coração de Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você antes de entrar na ministração aqui. Deus conhece quando o nosso coração é verdadeiramente arrependido.
Deus conhece o seu coração quando Ele está falando a verdade. E Deus, Ele trabalha num espaço chamado verdade. Por isso que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu. Davi, se ele pudesse voltar atrás, meu irmão, ele tinha feito certinho. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas hoje aqui o Senhor Ele quer derramar unção, porque o que Davi está falando aqui, dessa comunhão, irmãos, é uma comunhão fraternal. Nós precisamos tentar, irmãos, viver em comunhão. Nós temos que nos esforçar a viver em comunhão. Amém? Não é qualquer perrengue, que o Marizão fala que eu falo muito essa palavra perrengue. Não é por causa de um problema que você vai... Não, deixa para lá. Tem família que qualquer coisinha, irmãos, qualquer barulhinho, eu vou embora. Arruma minhas coisas. Eraste. Você já viu isso, irmão? Qualquer perrenguezinho, qualquer probleminha, pode arrumar minha mala. Mas lá dentro, irmãos, sabe, lá dentro ele falou, não, mas eu quero ficar, porque eu gostando daqui. Não é assim? Naquele momento, irmão, mas lá dentro fala, poxa, mas eu quero, porque família, irmãos, é um bem precioso. É o maior bem precioso, é família, irmãos. Nós somos uma família, amém? Nós precisamos viver em comunhão. Nós só vamos romper, irmãos, se nós estivermos em comunhão. Nós precisamos falar a mesma língua. Viver em comunhão é falar a mesma língua. Talvez você esteja aqui e não está falando a mesma língua. Você fala uma coisa, a mulher fala outra. O interessante é que entra aqui dentro de mão dada. Eu conheço porque eu sei. Só não vou falar o santo, mas eu sei. Eu conheço. Chega ali no carro, bate a porta, mas quando eu entro ali dentro, irmão, há uma transformação. E eu ouvi, meu Deus, é forte. E eu ouvi a mulher falar bem assim, mas olha, aqui dentro quer dar uma de santinho, mas lá em casa quer ser o doido. Estou errado, irmãos? Tem alguém aqui assim, não? Ou se você conhece alguém assim? E vice-versa, irmãos. Tem mulher que quer dar, sabe? Tem um ditado que diz assim, que casa que mulher fala alto, até o galo canta fino. Tem umas mulheres aqui, não sei se tem aqui, eu acho que aqui não tem não. Tem não, né? Graças a Deus que não tem. Que quer mandar dentro de casa, irmãos. Sabe? Do meu jeito. E nós vamos falar de um óleo, irmãos, que tem um monte de coisa nessa passagem, que existe uma autoridade sobre mim e sobre você. Eu quero falar aqui, literalmente, sobre o sacerdote. Gerar autoridade, irmão, é você, muitas das vezes, é ficar calado. É melhor eu me calar. Quantas das vezes, irmãos, eu já engoli o caroço? Aí desceu e ficou aquele caroção espiritualmente, tá? Não é que eu não vou engolir, que eu não sou nenhum doido. Mas eu engoli aquele caroço, ficou aquele caroção, estou aqui, ó. Mas a vontade era para pular de 2 pés. E aí você saiu, irmãos, aí você para lá na frente, meu Deus, que é isso? Mas eu quero comunhão dentro da minha casa, eu quero gerar paz dentro da minha casa, eu quero isso, Deus, e aí as coisas vão passando, e aí depois passa, a poeira baixa, e aí a gente vai lutando. Isso também é autoridade, irmãos. E a autoridade, ela gera sabedoria. Para você ter uma autoridade, uma unção, irmãos, que o óleo traz sobre a sua vida, você tem que ter sabedoria. E hoje o Senhor vai te dar isso. Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, um óleo de autoridade, de sabedoria. Irmão, nós precisamos lidar com isso. Porque senão, irmãos, o que tem de irmão, de líderes, de pastores entrando em divórcio, família se acabando, porque acha melhor divorciar. E a palavra diz que casa dividida não vai, irmãos. Precisamos falar a mesma língua. E isso serve para o sacerdote, para a mulher do sacerdote e para os filhos do sacerdote.
Não é só para o papai e para a mamãe não, tá? Você que é jovem, que está me olhando aqui agora, lembrei aquele cantor. Escute um pouquinho. É para você também. O que tem de jovem, irmão rebelde, graças a Deus que lá em casa não tem. Deixa eu tomar uma água. Você fala uma coisa e fala não. O interessante é que adolescente sabe de tudo, sim ou não? Irmão, meu Deus, misericórdia. Irmãos, eles sabem de tudo. Você vai falar, já sei. Ah, meu filho, minha filha, estou ligado. Sabem de tudo, irmãos. E serve para você também, tá? Ei, bota a barbinha de molho. Filho que não honra pai e mãe, irmãos. Verdade, né, irmão? Jovem, honre seus pais. Honre. Ah, você não conhece meu pai e nem quer conhecer. Se eu conhecer, fala que a gente leva para o gabinete. Eu não, né? Eu falo, pastor, cuida que o negócio está feio aí. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Agora vamos para a ministração, tá bom? Então, irmãos, Davi, ele estava falando de uma comunhão fraternal. O desejo de Davi, ele queria isso, porque ele via isso no povo, ele queria que isso sempre fosse, que isso sempre acontecesse. A vontade, irmãos, é que essa comunhão não pare. Por isso que ele fala bem assim, ó. Olha o que diz, vamos ler o verso 133, o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, até a sua gola das suas vestes. Versos 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu estava olhando lá em Êxodo 30, no verso 31, se eu não me engano. Irmãos, é tão poderoso. Irmãos, é tão forte a gente se esforçar para viver em comunhão. Porque isso vai atingindo de gerações em gerações. Só que não para por aí. A gente vai se aprofundando na história. Irmãos, Deus estava falando aqui de vida eterna. Irmãos, o poder da comunhão gera vida eterna. Porque ali, irmãos, tem amor. Porque para mim viver em comunhão, eu preciso primeiro perdoar, irmãos. Hoje é noite de perdão, amém? Se você tem alguém, começa a se ligar aí. Poxa, eu preciso pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Eu não sei. Ah, mas você não conhece, ele fez isso e aquilo. Irmãos, para pensar. Deus está falando que Ele quer te dar vida eterna, através da comunhão. Por isso nós colocamos ali o poder da comunhão. Então comunhão, viver em comunhão, ele tem um poder, irmão, sobrenatural. E eu já quero começar aqui pelo versículo 3, ele fala assim, olha, ele está falando de vida eterna, ele está falando de vida próspera, ele está falando de vida abundante, ele está falando que não vai faltar na tua casa, ele está falando de paz, ele está falando de amor. É isso que estava dizendo, e o salmista via aquilo e falava, eu quero pensar, eu quero conjecturar aqui, que Davi pensava assim, poxa, eu queria tanto isso. Eu lutei tanto, eu queria viver essa comunhão e eu não consegui. Mas através da palavra, irmãos, está deixando um exemplo para mim e para você. Ei, desperta, corre enquanto há tempo. Volta lá, sabe? Faz o caminho de volta, pede perdão. Deus quer te dar vida eterna, Deus quer te dar abundância, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Deus está falando de vida eterna, pastor Paulo. Irmãos, agora aqui dentro tem pessoas que não podem olhar com cara feia. O que foi, irmão? O irmão me olhou com a cara. Não, eu não quero não. Se ele não vir falar comigo. Irmãos que não falam com irmãos, ou falam só, sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu vou falar. É porque não é verdadeiro.
A paz do Senhor, pastor Paulo. Lá na frente é o coxinha. Ai de mim, peixilice. Da boca para fora, não está lá dentro. Ei, Deus quer tirar isso, irmão. Deus, Ele quer tirar isso hoje, em nome de Jesus. Irmão, tem que ser verdadeiro. Vai lá, irmão, renuncia. Quebra isso hoje. Eu quero perdoar, eu quero ter comunhão, eu quero ser próspero. Porque também, irmão, fala de prosperidade. Amém? Glória a Deus. No versos 2, Davi compara a comunhão como óleo precioso. Esse óleo, irmãos, a gente foi olhar, é tipo um bálsamo. Não é qualquer óleo. É o óleo da unção, amém? Então, irmãos, quando você está vivendo comunhão, quando você recebe ele compara a comunhão como óleo precioso, porque existe uma unção, e essa unção, ela cura, essa unção liberta, essa unção traz vida. Esse óleo que o salmista faz, que compara a comunhão como óleo, um óleo precioso, é como um bálsamo. Davi estava falando, olha, haja cura para esse povo. Se você vive em comunhão, então receba a cura hoje, em nome de Jesus. Deus quer realizar milagre, irmãos. Sabe por quê? Porque você se esforça em viver em comunhão. Porque você quer perdoar verdadeiramente. E aí, irmãos, aí o céu desce. Receba aí em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra hoje. Aleluia. Glória a Deus. E como eu estava dizendo, é como o óleo da unção. Interessante que eu estava olhando, os antigos, os orientais, eles eram costume de se perfumar ungindo-se. Porque era um perfume caro, era um óleo, era um nardo muito caríssimo. E eles se perfumavam. E esse óleo, essa unção, trazia alegria. E quando você não vive em comunhão, irmãos, você não consegue receber esse óleo. E tem muitas pessoas que vivem triste. Você conhece pessoas que andam cabisbaixa? Entra mudo e sai calado. Não fala com ninguém. Irmão, nós somos um povo mais que aventurado. Nós somos mais que felizes. Nós somos um povo bem-aventurado, que quer dizer mais que felizes. Então, irmão, se eu sou um homem feliz, por que eu vou andar de cara fechada? Não falo com ninguém. Ah, mas é meu jeito. Eu sou assim. Vou morrer assim. Esse dia eu ouvi uma pessoa falar assim, eu sou igual índio. Eu, para você. Estou pouco me ligando. A pessoa falou para mim, rapaz, eu sou igual índio. Eu sou desse jeito. Irmão, precisa ser curado. Se esforça para gerar comunhão, que Deus quer lançar cura sobre a tua família, sobre você. Você que está nos ouvindo agora, ei, vai lá, faz o caminho de volta, mas precisa, se esforce para viver em comunhão. Deus quer derramar sobre você um óleo, o óleo da unção. Aleluia. Por isso que Davi faz essa comparação. Glória a Deus. Então não está ungido representava uma tristeza profunda. Aleluia. Glória a Deus. O óleo da alegria era bem precioso no passado. Então não dava para ficar brincando, irmãos. Tem gente que brinca com isso. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu falo com uma pessoa, amanhã eu não falo. Sabe, fica nessa. Irmãos, o negócio tem que ser sério. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez. Nunca mais fez. Nunca mais cometeu o mesmo pecado. Interessante que lá em Marcos 14, no verso 3, em Lucas também, no capítulo 7, o verso 46 e 47, fala a mesma história e relata quando Jesus entra na casa do fariseu. E sabe qual era o hábito antigo, irmãos? Quando você entrava na casa de um judeu, primeiramente tinha que lavar os pés. Segundo, tinha que saudar com um beijo.
Terceiro, tinha que ungir a cabeça. Então, irmãos, não é qualquer óleo que o Senhor quer derramar sobre você. O Senhor não está brincando, irmão. Deus está falando comigo e com você hoje. Vamos mudar isso. Precisamos quebrar isso. Nós precisamos ser uma igreja que fale a mesma língua, que viva uma comunhão. Ah, não estou conseguindo, se esforce. Se esforce, irmãos. Tem pessoas aqui que estão para perder o casamento. Ei, se esforce. Pelo menos você vai chegar lá no fim e vai falar assim, ó, pelo menos eu me esforcei. Deus é minha testemunha, não tem isso? Eu me esforcei. Quem não prestou foi ela. Quem não prestou foi ele. Mas eu me esforcei. Você não pode nem casar mais. Ou que possa casar novamente. Que hoje nós temos essa abertura para casar. Pela dureza do coração do homem. Mas se você não casar, vai chegar num dia lá e falar, olha, me esforcei. E Deus vai falar, não, eu vi, eu estava lá. Eu vi que você se esforçou. Fica tranquilo, está comigo. Quem não prestou foi ela. Quem não quis prestar foi ele. Você está entendendo, irmãos? Mas se esforce. Não leve esse sentimento de culpa. Ah, porque eu sou durão, eu sou machista. É do meu jeito, tem que ser assim. Irmãos, para com isso, tem que ser do jeito de Deus. Você nasceu de novo, amém? Então, irmãos, quem tem um controle, quem é o centro da nossa vontade é o Senhor, não é você, não é você mesmo. Muda isso hoje em nome de Jesus. Então, irmãos, era assim naquela época. Então Jesus foi ungido. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você recebe isso, a palavra diz nesses versos, que aquela pecadora, ela foi, a Bíblia relata que muitos pecados foram tirados. Deixa o óleo da unção descer sobre você, essa unção, que Deus quer perdoar hoje. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de você gerar perdão em nome de Jesus. Precisamos gerar perdão, amém, irmãos? Precisamos perdoar para ser perdoado. E a Bíblia relata que aquela mulher, muitos dos seus pecados foram arrancados. Amém? É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla de suas vestes sacerdotais. Irmãos, o que tem a ver a comunhão com Arão? Arão, irmãos, era de uma linhagem sacerdotal. Agora eu quero falar com o sacerdote aqui hoje. Irmãos, existe sobre mim e sobre você uma responsabilidade. Por isso que o versículo fala de Arão. Porque a autoridade, irmão, nós somos responsáveis, escute, nós somos responsáveis de levar comunhão para dentro da sua casa. Existe uma responsabilidade ministerial, irmãos, de eu levar comunhão para dentro da minha casa. É minha essa responsabilidade, começa pelo sacerdote. Entenda isso. Você que é sacerdote que está aqui hoje, olha, nós somos responsáveis para levar comunhão para a minha casa, para a sua casa. Então se esforce. Por isso que o salmista está dizendo, olha, ele compara como o Arão, que desce sobre a barba. Irmão, Deus quer derramar um óleo sobre a sua cabeça hoje, de autoridade, em nome de Jesus. Precisa mudar isso. E você, sacerdote, comece hoje. A partir de hoje vai ser, não é do seu jeito, é com sabedoria. Não entenda bem. Ah, mas o irmão falou lá que agora eu sou responsável, tem que ser do meu jeito. Mulher, senta aí. A partir de hoje é desse jeito. Ei, para com isso. O que nós estamos falando aqui, irmãos, de uma autoridade que você vai levar comunhão. É você, a responsabilidade de você ser o provedor da sua casa, a sua responsabilidade de cuidar da tua família, a responsabilidade nossa de cuidar dos nossos filhos. Somos nossa.
é minha, é sua, sacerdote. Amém? A mulher tem um papel dela. Agora o que está falando aqui, irmãos, dentro dessa passagem, essa responsabilidade é nossa, de levar comunhão. Por isso que o salmista fala. E ele vai falando, é como óleos preciosos que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla das suas vestes sacerdotais. Irmãos, vestimenta, a orla, sabe o que está falando? Olha a responsabilidade, além de você levar comunhão para dentro da sua casa, existe uma responsabilidade nossa, sacerdote, de levar santidade. O que está dizendo aqui, irmãos, ei, é nossa responsabilidade, sacerdote, de levar santidade para dentro de casa, de ensinar, de falar de santidade, é nosso, irmãos. Por isso que viver em comunhão não é fácil, por isso que não é de qualquer jeito, gera esforço, irmãos, gera dedicação. Você está entendendo? Sim ou não? Amém. Então está falando de santidade. Que nem eu disse, Arão era de uma linhagem sacerdotal. Então você que é sacerdote, a partir de hoje, irmãos, vamos colocar isso em prática. Irmão, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Existe uma responsabilidade. O salmista podia muito bem dizer assim, ó, desce sobre a cabeça feminina, sobre a vida de Ruth. Ele podia criar outra coisa, mas fala de Arão, não é porque o homem é melhor, porque você, não, irmãos, porque fala de uma unção sacerdotal, de um óleo que vai descer sobre você. Irmãos, alguém precisa fazer alguma coisa, essa responsabilidade é nossa, não podemos fugir disso. Quando você não toma essa responsabilidade, irmãos, tem muitos relacionamentos, muitos casamentos que a mulher tem que tomar rédea. O camarada não quis nada, largou tudo, foi embora. Vai contratar um pedreiro, rapaz, é com ela. Vai contratar um camarada para fazer um quê, para trocar uma torneira. Rapaz, fala com ela aí, esse negócio aí, eu só vou pagar, só manda a conta. Você conhece alguém assim, não? Aqui não tem, graças a Deus. Eu vou pagar, só manda a mulher que vai atrás, compra. Eu vejo mulher nas casas de material de construção, comprando não sei o que, fazendo isso, sabe, carregando peso, e o camarada, eu vou mandar, manda o Pix para mim. Agora a moda é Pix. Está fugindo, sabe, irmãos, está tirando a sua responsabilidade de sacerdotal. E o problema está lá dentro, sabe, não tem comunhão, é briga. Aleluia. Vamos lá. E no versos 3, irmãos, ele diz assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Irmãos, o salmista fala e compara a comunhão ao orvalho do monte Hermon. Irmãos, o Monte Hermon, ele existe até hoje. E eu estava olhando a metragem, é 2.814, mais precisamente falando, a altura. E é conhecido também como o Monte Nevado, porque lá em cima cria uma neve. E Sião, irmãos, na época do calor, a maioria do tempo lá é quente, não chove. E aquele orvalho, irmãos, ele descia, se transformava em água, e ali ia descendo, e ali ia gerando água, rio, e ali vinha trazendo prosperidade, porque a vinha crescia, e o povo vendia a vinha e sobrevivia. E o salmista está dizendo, e compara a comunhão, irmãos, é sobrenatural, é poderoso isso. E ele compara a nossa comunhão como o orvalho do monte Hermon. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Deus está falando aqui de provisão. Quando você gera, quando você está em comunhão, irmãos, às vezes não tem nada em casa. Alguém já passou por isso? Eu já passei, irmãos. Eu estava em casa, irmão, não tinha nada.
E o vizinho da minha frente me chamou, eu falei, qual é a tua casa mesmo? Como é que ele não sabia que era bem em frente, mas também não tem placa, né? Tiraram o negócio de quadra 3, casa 15. Aí eu falei para ele, beleza então. Quando demora, que não, chega uma moto com um carrinho, com cesta básica, com coisa. Eu falei, olha aí. Provisão de Deus, irmãos. Quando nós geramos, quando nós andamos em comunhão verdadeira, Deus vai trazer a provisão. Você crê nisso? Quando você está em comunhão, irmãos, Deus traz a provisão, aleluia. Deus é o Deus que cuida. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim. Ei, Deus está falando, ei, vive em comunhão, que eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da tua família. Vive em comunhão, se esforce. Aleluia! E ali, irmãos, tinha provisão. Irmãos, era tanta água que ali regava tudo. Sabe o que é tudo? É Deus cuidar de tudo. Então, irmãos, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se esforce para viver em comunhão. Lute. Não é fácil, como eu falei no início. Não é fácil, mas se esforce. Lute, irmãos. Se o negócio não está bem, sabe, sai. Você vê que o negócio está, o fogo está aumentando, irmão, sai, vai embora, deixa o negócio lá sozinho. Eu vou dar uma volta, de tarde eu volto. Não volto no outro dia não, tem que dormir junto. Sabe, volta de tardezinha, chega lá, sabe, não pode dormir de costa. Irmãos, Deus sabe do teu coração, ou ela vai pedir perdão, você vai pedir perdão, mas o negócio vai funcionar. Amém? Tem que ser assim, irmãos. Sai, dá uma volta, depois você vem. E Deus vai cuidar de você, aleluia. Deus está cuidando da tua família. Deus está falando para mim e para você hoje. Eu quero cuidar de vocês. Viva em comunhão. Há um poder, o poder da comunhão. Gera isso na sua família. Nós precisamos gerar isso. Ministério Tenda da Adoração, congregação, onde for. Gera, irmão, gera comunhão. Existe um óleo sobre você, uma unção, irmãos. Isso aqui não é qualquer palavra. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo e com você. Tem que gerar comunhão, irmãos. Tem que quebrar, sabe, tirar esse coração de pedra, tirar esse coração duro. Tem que tirar, irmãos. Irmãos, a nossa vida é muito curta. A gente vive muito pouquinho. Não é verdade? Esse dia eu estava falando com um camarada, irmãos, ele falou, olha, tem 30 anos que um rapaz fez um negócio para ele, quando ele viu ele na rua, sabe, virou as costas. Já até passou, tem tanto tempo já isso, sabe? E até hoje ainda lembra, eu falei, gente, que é cristão, irmãos, dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, hoje é noite de perdão, amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Uma igreja que vive em comunhão, queridos. Uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que cresce. É uma igreja que tem salvação. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que restaura. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que se preocupa com aquele que saiu. Uma igreja que quer viver em comunhão, que ama, porque tem que amar, irmãos. Além de perdoar, tem que amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Irmãos, tem que amar. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Se você tem inimigo, pelo menos ore por ele. E nós vamos viver em comunhão, amém? Nós vamos viver em comunhão, porque nós vamos perdoar, nós vamos amar. Deus quer derramar uma unção sobre você. E eu quero te falar uma coisa, existe uma unção aqui nesse lugar. Existe uma unção aqui dentro e Ele quer derramar sobre você. Receba isso em nome de Jesus. E essa comunhão que vai mudar a tua história. E essa comunhão que vai mudar. E a Bíblia estava falando, irmãos, que fala de geração em geração. Vai passar para os teus filhos, para os teus netos. E Ele não para por aí, Ele fala assim, olha, para a vida eterna.
Comunhão gera vida eterna, irmãos. Se você quer viver em comunhão, te prepara, porque vai gerar aí, e Deus vai levar você para a vida eterna. Receba isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê que quando Davi escreve isso aí, é o desejo dele? Davi tinha um desejo para o seu povo, e eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um desejo, e o desejo é que nós vivemos muito. Deus quer cuidar de você, Deus está cuidando de você. Não pare de viver em comunhão, vive em comunhão, sorria, dá um sorriso para o teu irmão, diga que você o ama, diga que você está pronto para servi-lo, diga isso, declare isso, igreja. Isso é viver em comunhão, isso é se esforçar. Se eu não gosto de você, eu vou me esforçar para gostar, porque amor não é sentimento, amor é decisão. Decida hoje mudar isso na sua família, decida isso mudar dentro de você, decida. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Há uma unção aqui nesse lugar, há uma unção, há um óleo aqui nesse lugar. Ei, perdoa. Deus está falando com pessoas aqui. Vai lá, perdoa. Perdão gera cura. Vamos adorar, queridos. Feche seus olhos, sinta a unção. Vamos adorar o Senhor. Sinta a unção. Sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Ei, recebe essa unção agora. Deus está falando com você. Continue de olhos fechados. Aleluia, Jesus.